Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário para você bíblico de todos os livros da Bíblia. E nós estamos em Números, capítulo de número 25. Números tem 36 capítulos, 1288 versos. Quando nós vimos Números 22, 23 e 24, nós vimos que o rei de Moabe, Balaque, contratou a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Contudo, Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Deus. Balaão se mostrou até temente a Deus, fazendo e abençoando o povo pelo menos 3 vezes e até dando profecia acerca que uma estrela procederia de Jacó. Veja os comentários no capítulo 22, 23 e 24. E aí nós chegamos no capítulo 25, disse apenas que Balaão partiu, não é? Porque Balaque não pôde dar o seu prêmio a Balaão, então ele partiu. E aí no capítulo 25 nós vamos ver os filhos de Israel pecando. De acordo com Apocalipse 2,14, quem ensinou a Balaque a pôr cilada dentre os filhos de Israel foi Balaão. Apocalipse 2,14 diz: tendo todavia contra ti alguns, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem da coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Quem falou isso foi Jesus, e falou para a igreja de Pérgamo, né, e Tiatira. Essas duas igrejas, principalmente a igreja de Pérgamo, tinha os que ensinavam o povo a pecar como Balaão. E aqui, apesar de Números não dizer que Balaão fez isso, Balaão simplesmente foi embora, o último verso, então Balaão levantou e foi em seu lugar, e também Balaque pelo seu caminho. Mas, capítulo 25 diz assim: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. As filhas dos moabitas entraram no arraial, se oferecendo para o povo de Israel, e eles começaram a se prostituir moralmente, não é? Foi o que Balaão fez, ensinou a Balaque como poderia fazer com que o próprio Deus punisse o povo, não é? E fez eles se prostituírem com as filhas dos moabitas. Nós temos que tomar cuidado hoje também para que nós jamais e ninguém venha se prostituir com as filhas dos moabitas. E estas convidaram o povo a sacrificar aos seus deuses. Elas se introduziram, prostituíram, e a prostituição aqui foi dupla, tanto imoral, quanto também a prostituição espiritual. Convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Pronto. Já que Balaão não pôde amaldiçoar o povo, ensinou Balaque o que Balaque deveria fazer para que o povo pecasse. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, né? Já está mencionando Deus Baal, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então a própria ira de um Deus zeloso, esse Deus santo, vai se acender contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforcas ao Senhor diante do sol. Olha que coisa terrível, né? O juízo veio. Deus deu a ordem a Moisés: toma o cabeça do povo e enforca ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então pegou os cabeças das casas dos filhos de Israel e enforcou eles, não é, diante do sol, para que a ira do Senhor se aplacasse. Então Moisés disse ao juiz de Israel: cada um mate os seus irmãos que se juntaram a Baal Peor. Todos aqueles que foram sacrificar a Baal Peor deveriam ser mortos.
E Moisés deu a ordem aos juízes, e eis que veio um homem dos filhos de Israel, e trouxe aos seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Esse homem ainda trouxe uma midianita. A mulher de Moisés também era midianita, não é? Era a filha Zípora, a filha de Jetro, que era midianita. Mas esse homem traz essa midianita. Os moabitas e os midianitas estavam meio misturados diante da tenda da congregação, o que não era permitido, muitas vezes, nem mesmo aos filhos de Israel. E vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, lembra que Arão já morreu, o sacerdote agora é Eleazar, o sumo sacerdote. Finéias está exercendo o sacerdócio, e Finéias vai se mostrar zeloso. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou no meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda. Parece que o varão israelita trouxe a midianita para se prostituir, entrou numa tenda e os atravessou a ambos, o varão israelita e a mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Note que para a praga cessar, teve que se eliminar o pecado. A mesma coisa, para a praga cessar em nossas vidas, não é? Eliminemos o pecado. Note que o zelo de Finéias, ao ver aquele homem trazendo essa mulher para se prostituir com ela na tenda, entrou para se prostituir. Finéias foi atrás dele com uma lança, entrou na tenda e enfincou os dois parece que já estavam atados. Finéias enfincou os dois com a lança, e aí a praga do Senhor parou. E os que morreram daquela praga foram 24 mil. 24 mil pessoas morreram daquela praga. Então, o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. O que Finéias fez foi aprovado pelo Senhor, mostrou o zelo de Deus para com o povo, não é? E Deus elogiou a Finéias e fez com que o zelo não matasse mais gente. Finéias, ao sacrificar esse homem, essa mulher, que estavam se prostituindo na tenda, diante do arraial, ele desviou a ira do Senhor. Portanto, dize: eis que eu lhe dou o meu concerto de paz. Deus fez um concerto de paz com Finéias e talvez sua descendência, né? Aqui, ó, dou o meu concerto de paz, ele e a sua semente depois dele terão concerto do sacerdócio. Deus fez um concerto de paz com Finéias e diz que teria o concerto do sacerdote perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus. O zelo de Finéias foi louvável pelo Senhor. Não é importante que nós tenhamos zelo de Deus. Jesus Cristo também mostrou zelo. Quando entrou no templo, encontrou os cambiadores vendendo, né, no templo, virou a mesa dos cambistas, pegou um chicote, começou a expulsar todo mundo e disse: o zelo da sua casa me consumiu. Finéias é um tipo do zelo de Cristo quando entrou no templo para o purificar e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos simeonitas. Era outra tribo que se acampava ao sul, tribo de Simeão, junto com Rubem, se acampava a tribo de Simeão e depois a tribo de Gade. Então, essa casa paterna dos simeonitas, esse homem Zinri era um maioral, achou
que tinham o direito de fazer isso, da casa de Simeão, com essa medianita. E o nome da mulher medianita era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Tanto esse homem era cabeça dos simeonitas, da tribo de Simeão, como a mulher Cosbi era cabeça da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligirei os midianitas e os ferireis. Aqui os midianitas vão também receber o juízo de Deus, porque ele vos afligirá a vós outros com os seus enganos, com que enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbi, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Aqui a ira de Deus vai se levantar contra os midianitas, não é? Então a ira de Deus irá se levantar contra os midianitas por causa de Cosbi, né? Maioral maioral da casa dele. Então a filha vai se levantar. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas agora. Aconteceu, agora é o segundo censo. Nesse segundo censo de Israel, nós vamos ver que vai haver quase que a substituição daquela geração toda, nesse segundo censo, né, de Israel. Quase que a réplica daquela geração toda que morreu. No primeiro censo do capítulo 1, nós vamos ter 603.550 homens. Nesse segundo censo, nós vamos ter 601.730 homens. Vamos ler acerca desse segundo censo. Vamos ler aqui. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Note que o critério de contagem é o mesmo. Então agora nós estamos vendo a outra geração que vai entrar na terra prometida. Vai ser contado o número de 20 anos para cima. Falaram, pois, Moisés e Eliezer. Eliezer agora é o sumo sacerdote no lugar de Arão. Arão já tinha morrido. O sacerdote aos cabeças de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo, está vendo que eles estavam já ao pé do Jordão, estavam nas campinas de Moabe, prontos para entrar. Já havia morrido muita gente, numa praga morreu 14.700, nessa última praga agora já havia morrido 24.000, não é? Muita gente foi morrendo e aquela geração foi sendo substituída. Eles morreram no deserto. Verso 4, contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Rubem, o primogênito de Israel, e os filhos de Rubem foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas. Essas são as famílias dos Ribonitas, e os que foram deles contados, 43.730, né? Dos Rubenitas foram contados agora 43.730 da família dos Rubenitas. E dos filhos de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Menuel, e Datã e Abirã. Esse Datã e Abirã foram chamados da congregação que moveram contenda contra Moisés, Números 16, pois você pode ver o nosso comentário. E contra Arão na congregação de Corá, quando moveram contenda contra o Senhor.
e a terra abriu a sua boca e os tragou, com Corá, que morreu a congregação quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal. Saiu fogo do Senhor e consumiu 250 homens levitas da congregação de Corá. Mas os filhos de Corá não morreram, e os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Menuel, a família dos Menuelitas, e Jamim, a família dos Jaminitas, e Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Esses são os filhos simeonitas, 22.200. 22.200. Agora vamos para os filhos de Gade. Então, de Simeão, 22.200. Quanto aos filhos de Gade, né? Os filhos de Gade tinha sido contado 45.650, agora vai ser contado 40.500, né? Dos filhos de Rubem tinha sido contado na primeira contagem 46.500, agora foi contado 43.730. Dos filhos de Simeão tinha sido contado 59.300 na primeira contagem. Agora foi contado só 22.200. Houve uma grande queda dos filhos de Simeão. Vamos para os filhos de Gade, verso 15. Os filhos de Gade, segundo suas gerações, Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Essas são as famílias dos filhos de Gade, segundo o que deles foram contados, 40.500. Novamente, os filhos de Gade, antes tinha sido contado 45.650, agora só 40.500. Vamos para os filhos de Judá. Esse era o maior número, né? Os filhos de Judá, Er e Onam. Mas Er e Onam morreram na terra de Canaã. Se você quiser ler sobre isso, Gênesis capítulo 38. A história de Judá. Er e Onam morreram porque eram maus diante do Senhor. Assim, os filhos de Judá, segundo suas famílias, de Sela, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perecitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amu, a família dos Amulitas. Essas são as famílias de Judá, segundo o que deles foram contados, 76.500. Na primeira contagem de Judá, deu 74.600. Mas agora, na segunda contagem de Judá, nós vamos ter 76.500. A tribo de Judá aumentou, a tribo de Ruben diminuiu, a tribo de Simeão diminuiu bastante, mais da metade, a tribo de Gade caiu uns 5.000 pessoas, mas a tribo de Judá aumentou. Interessante isso. A tribo de Judá ficou 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jabusitas, de Sirion, a família dos Sironitas. Note aqui também a importância que Deus dá à família. A família, o nome que leva, né, da família Sirion, Sironitas, não é? Essas são as famílias de Isacar, e segundo o que deles foram contados, foi 64.300. Isacar também aumentou. Antes, Isacar tinha 54.400, mas agora o novo número de Isacar é 64.300, quase 10.000 pessoas a mais
9.900, para ser mais preciso, de Issacar aumentou, não é? Então, 9.900 pessoas aumentou, 60.500 pessoas. Que coisa com Issacar, não é? 64.300. Vamos para o verso 26, os filhos de Zebulon. Zebulon, segundo suas famílias, de Sered, a família dos sereditas, a importância que Deus dá à família. De Elon, a família dos elonitas. De Jalael, a família dos jalelitas. Essas são as famílias dos zebulonitas, segundo os que dele foram contados, 60.500. 60.500. Antes de Zebulon, na primeira contagem, tinha 57.400, agora 60.500. Essas três tribos, Judá, Issacar e Zebulon, aumentou o número deles. As tribos, as três primeiras, Rubem, Simeão e Gade, diminuiu, mas Judá, Issacar e Zebulon aumentou. Vamos para as outras 6 tribos. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim, os 2 filhos de José. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas. De Maquir gerou a Gileade, a família dos Gileaditas. Vai ter importância essa família no livro de Juízes. Esses são os filhos de Gileade. De Geser, a família dos Gezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Asriel, a família dos Asrielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. E de Semida, a família dos Semidaitas. E de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Essas filhas de Zelofeade vão se mostrar bastante valentes e vão pedir possessão a Moisés. E Deus vai mandar dar possessão a essas filhas, não é? Zelofeade não teve filhos, mas teve 5 filhas bem valentes. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa, que mereceram o nome delas no Pentateuco. Essas 5 mulheres, vai aparecer o nome dela no Pentateuco. Então, esses são os filhos de Manassés, verso 34. Essas são as famílias de Manassés. E os que dele foram contados, 52.700. 52.700 de Manassés. Antes, a tribo de Manassés tinha 32.200. Mas agora ela aparece com 20.500 pessoas a mais. Como a tribo de Manassés cresceu no deserto. Parece que a tribo que mais cresceu no deserto foi a tribo de Manassés. Guarde isso, não é importante notar essa comparação. Verso de número 35. Esses são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, as famílias dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Tainitas. E esses são os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. Esses são as famílias dos filhos de Efraim, segundo o que deles foram contado, 32.500. Esses são os filhos de José, segundo as suas famílias. Efraim caiu. Efraim tinha 40.500 na primeira contagem, e Efraim diminuiu 8.000 pessoas. Ficou só 32.500, enquanto Manassés cresceu 20.500 pessoas da primeira contagem. Vamos para os filhos de Benjamim, verso 38. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Bela, a família dos Belaitas, de Asbel,
a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Bela foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Namaitas. Esses são os filhos de Benjamim, que segundo as suas famílias foram deles contados, foram 45.600. Os filhos de Benjamim cresceram. Antes, na primeira contagem, eles contavam 35.400. Mas agora, na segunda contagem, 45.600. Os filhos de Benjamim cresceram 10.200. Um bom número. Enquanto que os filhos de Manassés cresceram mais, 20.500. Os filhos de Efraim diminuíram 8.000. Os filhos de Benjamim cresceram 10.200. Vamos para as últimas 3 tribos. Esses são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Esses são as famílias Dan, segundo suas famílias. Todas as famílias suamitas, segundo os que dele foram contados, 64.400. A tribo de Dan cresceu. Não tinha muitas famílias. Parece que de Dan só tinha Suã, suamitas. De antes eles tinham 62.700. Agora eles têm 64.400. Um aumento de 2.600 pessoas. Vamos para os filhos de Aser. Os filhos de Aser, segundo suas famílias, foram Imna, a família dos Imanitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beraitas. E os filhos de Beria foram de Eber, a família dos Eberitas. De Maquiel, a família dos Maquielitas. E o nome da filha de Aser foi Sera. Esses são as famílias dos filhos de Aser, segundo o que deles foram contados. 53.400. Então, antes os filhos de Aser tinham 41.500. Agora os filhos de Aser têm 53.400. É um crescimento de quase 12.000 pessoas. Vamos para a tribo de Naphtali. Os filhos de Naphtali, segundo suas famílias, de Jazel, a família dos Jazelitas. De Guni, a família dos Guni.